No decorrer de pronunciamento realizado durante evento do BNDES, o ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, criticou os desmandos ocorridos no banco em gestões passadas, apontando que o banco se transformou em uma fábrica de privilégios. Guedes disse: "O que estamos tentando é uma recuperação financeira após um período de excessos. O Brasil estava gastando 45% do PIB. Estávamos não só gastando muito, mas gastando mal, privilégios. O próprio BNDES, outros bancos públicos em geral, fábrica de privilégios. Só campeão nacional pegava crédito. Cadê os pequenos e médios? Não só aqui, também na Caixa Econômica. As grandes empresas pegavam 10 aqui e 10 na Caixa. Hoje estão pegando no mercado. Vai pegar no mercado, vai catar coquinho. Já tem garantias o que vem fazer aqui. É um absurdo isso. O Estado brasileiro foi capturado por interesses privados, lobby privado. Vocês estavam sendo usados para atender a interesses privados ou políticos, ideológicos." O ministro apontou: "Temos que ver é água para a população brasileira, encanamento, esgoto, portos no Brasil. Para isso que serve. Não é para financiar grandes capitais que, em retribuição, depois financiam a campanha do partido que os beneficiou com recursos públicos." Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ninguém aqui é sadomasoquista, ninguém aqui gosta de sacrificar o povo brasileiro, nada disso. O que nós estamos fazendo é tentar uma recuperação financeira do país, depois de um período de excessos, onde foram cometidos muitos excessos. Há virtudes, todo governo tem virtudes. Houve governos que incluíram os mais frágeis nos orçamentos públicos, isso é um mérito, fizeram programas sociais, isso é um mérito. Houve subsídios que foram válidos para indústrias brasileiras que conseguiram crescer, é um mérito também, mas há também excessos. E houve excessos, e nós entramos também num período em que nós tínhamos que nos recuperar dos excessos. Quando nós começamos a nos recuperar dos excessos, fomos atingidos pela pandemia. E a pandemia, para alguém com orientação mais ortodoxa e justamente mais no sentido de ir moderando a atuação do Estado, que estava excessiva, e estava excessiva por uma razão clara, porque os gastos eram excessivos. O Brasil estava gastando 45% do PIB. E não só gastando muito, mas gastando mal. Quando você ia ver, eram privilégios. Gente que a vida toda ganhou 40, 50, 60 mil reais, se aposentava com 20, 30 vezes, 40 vezes o que os mais frágeis se aposentam. Ora, se você já teve a vida toda essa vantagem de ter um salário melhor, uma estabilidade, tudo isso, você ainda vai se aposentar com
uma máquina de privilégios, que é a Previdência Brasileira. Quando você olhava o Estado brasileiro, é uma fábrica de privilégios. A aposentadoria, uma fábrica de privilégios. Aí você vem para o próprio BNDES ou para os bancos públicos geral, fábrica de privilégios. Só campeão nacional que pegava crédito, cadê os pequenos e médios? Não era só aqui, na Caixa Econômica Federal, 10 bilhões aqui, mais 10 bilhões na Caixa. As grandes empresas brasileiras pegavam 10 aqui e 10 na Caixa. Hoje elas estão pegando os 20 no mercado, vai pegar no mercado. Vai catar coquinho. Já é grande, já é forte o suficiente, já tem ativos para o mundo inteiro, tem garantias. O que ela vem fazer aqui? É um absurdo isso. Então o Estado brasileiro foi capturado por interesses privados e lobbies privados. Foi capturado. Vocês são pessoas extraordinárias, excepcionais, mas estavam sendo usados para atender a interesses privados. É um absurdo isso. Ou privados ou políticos, interesses políticos, ideológicos, também está errado. Nós temos que ver a água para a população brasileira, encanamento, esgoto, portos no Brasil. Para isso que o banco serve. Não é para financiar grandes capitais que, em retribuição, depois financiam a campanha eleitoral do partido que os colocou com recursos públicos. Então, não se escapa da verdade. Eu fico muito impressionado quando eu vejo, nós somos uma democracia vibrante, resiliente, estamos aperfeiçoando nossas instituições, mas há indivíduos que cometem excessos de um lado e do outro. E, visivelmente, às vezes eu vejo os mesmos... são indivíduos, não é nunca a mídia. A mídia tem virtudes, tem gente boa, tem gente ruim, tem de tudo. É como o Congresso, é como os empresários, é como os bancos públicos. Então, o mesmo banco público que ajuda a população a fazer estudo é o mesmo banco público, às vezes, que se envolveu num escândalo de corrupção terrível. Então, tem sempre um indivíduo por trás de alguma coisa que é feita. O que o indivíduo está fazendo? Então, nos entristece quando a gente vê a dramaticidade que foi a guerra da pandemia, a guerra ao vírus, um negócio assim, avassalador, todo dia no jornal, morreram 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, precisamos de vacina, aquele esforço danado. De repente vai fazer uma análise da economia, finge que nada disso aconteceu. Aí sai a matéria. Hoje a situação econômica era muito pior do que antes da pandemia, quer dizer, como se fosse um mal que o governo fez. Isso é uma desonestidade intelectual absoluta, absurda. Quer dizer, que cultura nós estamos fazendo se a gente pega um malfeitor e inocente? Se a gente pega uma situação que claramente foi de tragédia econômico-financeira, humanitária, sanitária, finge que não aconteceu nada para avaliar e dizer que hoje a população está pior do que estava há 5 anos atrás. Enorme desonestidade intelectual. Agora, a gente tem que fingir que não viu nada disso e seguir trabalhando e fazendo nosso trabalho. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista da economia mundial, nós vamos ver dias piores à frente, bem piores à frente. Existe eu falo sempre nesse teorema porque ele é importante, porque ele explicou o que aconteceu no mundo por pelo menos 30, 40 anos. É o Stoper-Samuelson, o teorema da equalização dos preços dos fatores de produção. Se você tem tecnologias estáveis, não estão falando do Vale do Silício, não estão falando de novas tecnologias, não estão falando de 5G, nada disso. Nós estamos falando de produção de carros, automóveis, geladeiras, televisores, tênis, sapato, móveis, tecnologias conhecidas, hidrelétricas. Você tem tecnologias conhecidas, quando você começa, eu vou dar exemplo de automóveis, né? Os automóveis nos Estados Unidos, os automóveis eram em torno de 40, 50, 60 mil dólares. Aí vem primeiro os japoneses, com Toyota. Depois vem os coreanos, com Honda. À medida que esses carros vão chegando, e aí eles eram 10, 15, 20 mil dólares, vai começando um processo de arbitragem. Os preços vão começando a subir na Ásia, os preços vão começando a cair no Ocidente. Os salários vão começando a subir na Ásia, os salários ficam sob pressão no Ocidente. Então, se você pegar os últimos 30, 40 anos, é uma enorme pressão da competição dos mercados asiáticos emergentes
As tecnologias são conhecidas, então, em vez de eu fazer uma fábrica no lugar onde o capital é caro, eu vou para um lugar onde o capital é barato, onde a mão de obra é barata, é uma arbitragem de mão de obra. Então, isso explica 600 milhões de chineses que saíram do interior, foram para a costa, nas zonas livres de exportação, e começaram a exportar para o Ocidente. Ao longo de 20, 30, 40 anos, 3,7 bilhões de asiáticos, e na verdade eu diria também de eurasianos, porque também o leste europeu, a Polônia subiu bastante, a Hungria subiu bastante, todo mundo, a Índia melhorou, a Indonésia melhorou, todos esses países, 3,7 bilhões de eurasianos saindo da miséria. Foi a maior escape à miséria que a humanidade já assistiu. Nunca tanta gente em tão pouco tempo, 3 décadas, saiu da miséria. 3,7 bilhões de pessoas saem. Qual é o preço do lado de cá do mundo? É que não houve alta elevação do salário real durante 20, 30 anos para o mundo ocidental na indústria. Por isso que eu falei, tira as tecnologias, tira as novas tecnologias, põe as estabelecidas, põe o mundo convencional, o mundo industrial pré-revolução digital. Então essa é a história da fuga da China da miséria. A China fugiu à miséria mergulhando no capitalismo global. Toda essa historinha de socialismo, tudo conta a carochinha. Tem lá um sistema político totalitário, surfando no capitalismo global. Ponto. Um grande mercado de massa que eles estão construindo. Mas é um regime politicamente fechado. E toda a história da Ásia, do grande escape à miséria na Ásia, é esse teorema de arbitragem global. Então, na verdade, à medida que os preços dos produtos vão se aproximando, os salários também vão subindo na Ásia, vão ficando sob pressão no Ocidente, e você tem não só a maior fuga da miséria na história, mas também uma enorme melhoria na distribuição de renda do mundo. Não dentro de uma cidade ou dentro de um país. Dentro de um país pode estar acontecendo o contrário. Por exemplo, juros muito baixos durante 10, 15, 20 anos, não houve inflação, juros baixos. Quando o juro tende a zero, vocês são todos preparados o suficiente para entender o valor presente de uma perpetuidade. Essa perpetuidade pode ser qualquer coisa, pode ser um imóvel que dá renda para a vida inteira, pode ser uma ação que dá dividendos a vida inteira, pode ser uma empresa que dá lucros a vida inteira. Qualquer perpetuidade, o valor presente é o valor da renda anual dividido pela taxa de juros. Se a taxa de juros tende a zero, o valor da propriedade tende a infinito. Então nós assistimos bolsas subindo durante 10, 15, 20 anos, juros quase zero. Os proprietários sim ficando muito ricos. Então você chegar na França, eu me lembro, eu tive um debate com o Piketty lá em São Paulo, Piketty reclamando do capitalismo, porque ele não conseguia, como professor universitário do MIT, não conseguia comprar um apartamento para ele em Paris, e para ele mesmo. E aí eu dizia para ele assim, eu vou usar equipamento francês para argumentar como economista francês, eu vou usar o Léon Walras, equilíbrio geral. Vou usar a arma americana porque é covardia pegar um francês com um equipamento de quinta geração. Vou usar um cara do século passado, 2 séculos atrás, porque é equipamento mais conhecido. E aí o que acontece? Você não compra a sua propriedade porque as taxas de juros foram para zero, as propriedades estão subindo e realmente há uma concentração na distribuição de renda local. Então, se você pegar realmente os proprietários em Londres ficaram mais ricos do que os imigrantes indianos que vão para lá. Os proprietários em Paris ficaram mais ricos do que os professores universitários que não estão conseguindo comprar os seus apartamentos desejados. Mas isso é um fenômeno muito local e que tem muito mais a ver justamente com essa arbitragem global de trabalho, que cegou a inflação e deixou os bancos centrais acharem que são competentes. Quer dizer, está tendo a maior bolha de ativos no mundo inteiro e o Banco Central crente que faz um bom trabalho. Quando, na verdade, o que aconteceu é que quebraram o radar. 70% do custo é mão de obra no mundo inteiro, serviço e etc. Então, se os serviços estão travados por essa grande arbitragem, os bancos centrais estão achando que estão fazendo um belo trabalho, porque não tem inflação, mas não tem nada a ver com o trabalho deles. Tem a ver com esse movimento de arbitragem. E eles levando o juro para zero, levando os preços das propriedades lá em cima. Então, o que está pela frente nos Estados Unidos agora é o seguinte:
particularmente nos Estados Unidos, mais grave lá, mas ao mesmo tempo a economia mais resiliente, mas também vai pegar a Europa, vai pegar todo mundo. E aí eu termino essa observação inicial, que é o seguinte: lá fora, o que vai acontecer? Muita dificuldade à frente. Por isso que eu digo, com a maior tranquilidade do mundo, eles vão passar revendo o crescimento para baixo. No final do ano passado, eles estavam falando, nosso crescimento vai ser 5, coitadinho do Brasil, vai ter uma recessão de 1,5. E eu ia lá no G20, em Davos, lá em Washington, eu sempre falando, olha, vocês vão se enganar de novo. Não estão fazendo esse belo trabalho que vocês acham que estão fazendo. Vocês vão rever o crescimento para baixo o tempo inteiro e vão rever o nosso para cima o tempo inteiro.